Em Reviravolta de Vingança, um homem de 47 anos tem sua vida perfeitamente estável com a esposa, Elisa, e seus 2 filhos pequenos. Após 12 anos de casamento, o que parecia ser uma relação feliz e equilibrada começa a desmoronar quando Elisa recebe uma nova proposta de trabalho no setor farmacêutico. À medida que sua carreira decola, ela começa a se distanciar da família, dedicando mais tempo a um novo e estressante trabalho. O marido, então, começa a perceber sinais de traição e decide investigar discretamente. Esposa traiu e tentou se fazer de vítima. Vazei a prova para sua família, amigos e seu empregador. Eu, 47 anos, sou casado com Elisa, de 43 anos, há 12 anos. Temos 2 filhos juntos, de 9 e 6 anos. Tínhamos um casamento estável até agora. Uma família feliz. Ambos ganhávamos nosso sustento e os nossos filhos estudavam em boas escolas. Passávamos os fins de semana em casa ou fazendo viagens curtas. Fazíamos férias anuais, uma vida bem normal, nada de luxo. Elisa trabalhava como representante de vendas para uma marca de cosméticos e eu trabalho com marketing. Há um ano, ela recebeu uma nova oportunidade para trabalhar como representante de vendas de produtos farmacêuticos. Foi uma grande oportunidade, pois o setor farmacêutico significa mais dinheiro. Além do salário base, ela recebia uma boa comissão. Nossa vida melhorou com o aumento da renda da família. O que eu pensei ser uma mudança positiva acabou me prejudicando. O trabalho dela se tornou mais exigente, com um novo espaço de trabalho, um novo conjunto de clientes, novas relações para construir e novas rotinas para ajustar. O estresse e a frustração dela começaram a fazer sentido. No início, ela compartilhava as dificuldades de entrar nesse novo campo e aprender coisas novas comigo. Ela se queixava dos colegas de trabalho e dos gerentes por horas, como qualquer casal faria. Mas com o tempo, ela se distanciou. Parou de compartilhar os problemas do trabalho, dizendo que era sempre a mesma coisa, sem novidades. Nós deveríamos ser parceiros. Mas ela começou a se sentir como uma estranha para mim. Ela passou a dedicar mais horas ao trabalho, dizendo que isso fazia parte das exigências do cargo. Chegava em casa tarde, cansada e frustrada. Mal falava comigo ou com as crianças. Sempre tinha uma desculpa. Reuniões, conferências, lançamentos. Eu queria confiar nela. Realmente queria. Mas a confiança não resiste a fatos frios. Nosso relacionamento no quarto se ressecou. Ela estava sempre ou muito cansada ou sem ânimo. Eu sabia que ela estava fazendo algo e não queria deixar esse sentimento passar. Havia sinais por toda parte, só um tolo não perceberia. Em um domingo, ela se preparou para o trabalho e eu tomei uma decisão. Não ficaria mais no escuro. Segui o carro dela, mantendo uma distância. Em vez de ir para o escritório, ela parou em um bairro residencial e estacionou em frente a uma casa. Meu maior medo se confirmou. Depois que ela entrou, passei de carro pelo local e vi que era uma casa de um médico. Surgiu uma dúvida. E se fosse uma visita relacionada ao trabalho? Mas então, por que ela ficou lá por horas? Eu poderia simplesmente ir até a casa, bater na porta e exigir respostas. Mas mesmo naquele momento vulnerável, eu sabia que ela poderia usar isso contra mim. Obviamente, quando eu batesse na porta, a pessoa não viria nua para me responder. Ela poderia facilmente desmentir e dizer que era uma reunião de trabalho. Eu precisava de provas sólidas, porque naquele momento, eu tinha certeza de que ia deixá-la. E o divórcio envolveria uma batalha pela custódia. Eu precisava de o máximo e o mais forte de provas possíveis. Gostemos ou não, a lei tem se inclinado para as mulheres. E qualquer passo em falso poderia virar o jogo contra mim. Então, controlei meus impulsos e esperei ali, pensando no que fazer a seguir. Quando ela saiu, estava nos braços dele. Ele a deixou no carro e a beijou. Consegui gravar o momento do beijo. Nos dias seguintes, segui seus movimentos, observei sua rotina, como ela se movia entre as reuniões de trabalho e seus encontros secretos. A maioria dos médicos que ela visitava era durante o horário de trabalho, mas alguns ela visitava depois do expediente ou em suas casas. 2 vezes eu a vi indo para um hotel com um deles. O comportamento dela mudou com esses médicos. Ela não era apenas uma representante de vendas charmosa e educada, mantendo relações profissionais. Ela ficava tempo demais à porta deles,
se agarrava a eles e os beijava na boca. Não um simples beijo amigável, mas um beijo de verdade. Gravei tudo e documentei. Até um cego poderia dizer que aquilo não era sobre trabalho. Isso foi o suficiente para mim. Sou um homem simples, não gosto de jogos. No terceiro dia, quando ela chegou em casa, eu a confrontei. Não levantei a voz, não gritei, nem exigi respostas. Eu apenas coloquei tudo na mesa, todos os fatos e evidências. Eu queria ouvi-la admitir, dizer a verdade sobre o que eu já sabia, e então poderíamos fechar esse capítulo. Mas ela não fez isso. Ela não ficou chocada nem se sentiu culpada. Não negou diretamente, mas virou a situação contra mim. Ela surtou, dizendo que eu estava espionando ela e gritou: "Como você pode me espionar assim? Isso é uma invasão da minha privacidade." Fiquei perplexo, como se fosse eu quem tivesse ultrapassado o limite. Como se minha busca por provas fosse o crime e eu a tivesse traído. Respirei fundo e disse: "Olha, eu não quero jogar esse jogo mental. Eu te peguei traindo e não consigo te perdoar ou viver como se nada tivesse acontecido. Eu quero o divórcio e isso é final. Dividimos as economias e temos a custódia compartilhada dos nossos filhos. Eu não quero nada complicado, só quero sair disso. Você pode ficar com a casa para que as crianças sejam o menos afetadas possível." Ela zombou de mim, dizendo: "Você está exagerando, não entende o meu trabalho. Às vezes, ficar próxima de médicos é parte do trabalho. São homens mais velhos. E sim, às vezes, esses velhos ficam um pouco amigáveis, mas não tem nada demais." Eu respondi: "Se o seu trabalho exige que você se deite com esses velhos tarados e você está bem com isso, então isso diz tudo o que eu preciso saber. E eu não assinei para isso." Ela ainda tentou minimizar, distorcendo a narrativa, dizendo que era algo necessário para o trabalho e se fazendo de vítima. Eu já estava cansado de ouvir. Respondi: "Não preciso de justificativa. Já passamos da fase de conversar sobre isso. Eu tomei minha decisão e seria melhor se você cooperasse." Ela não estava pronta para aceitar, mas isso não era mais meu problema. Naquela noite, me mudei para o quarto de hóspedes. Coloquei meu advogado na lista de contatos de emergência no celular e comecei o processo legal. A parte mais difícil agora são os nossos filhos. Ela está usando eles como seu último escudo, sua última arma. Ela está me implorando para reconsiderar por causa deles. Não vou mentir, essa parte dói toda vez que olho nos olhos deles. Eu me pergunto se estou destruindo o mundo deles e tirando o conforto de viver com seus pais. Eu também sei que ficar nessa casa com essa mulher faria mais mal do que bem para eles. Eles merecem um pai que não esteja afogado em amargura. Já se passou uma semana e estou dizendo a ela que precisamos sentar e conversar com as crianças para prepará-las para a situação, mas ela está adiando, achando que eu posso mudar de ideia. Alguma dica de como dar essa notícia para as crianças? Algo que eu deva levar em consideração? Alguma sugestão ou conselho seria muito bem-vindo. Atualização 1. Obrigado pelo apoio de todos. Recebi muitas informações e clareza dessa comunidade ao falar sobre as atualizações. A Elisa ainda estava adiando a conversa com as crianças, dizendo que precisava de tempo para se preparar mentalmente. Depois, foi o aniversário do mais novo, e ela não queria estragar isso para ele. Ela achava que se continuasse jogando culpa em cima de mim, se fizesse o papel de esposa devastada, eu iria quebrar, ceder e concordar em me reconciliar. Ela não percebeu que eu não era mais o mesmo homem, e quanto mais ela se apegava, mais isso me irritava. Eu havia tomado minha decisão e não iria deixá-la me manipular para que eu duvidasse disso. Marquei uma consulta com um terapeuta infantil no dia seguinte ao aniversário, e avisei a ela que, se não fosse, eu levaria as crianças e resolveria tudo sozinho. Ela não teve escolha a não ser engolir a situação. Ela foi, ainda tentando se fazer de vítima, soluçando, como se fosse tudo muito difícil para ela. O terapeuta nos ajudou a estruturar a conversa de uma forma que não destruísse completamente as crianças. O meu filho mais velho já percebia que algo estava errado, mas o mais novo ainda estava no escuro, brincando e se divertindo, como se fôssemos lá para encontrar um amigo. Eu estava destruído por dentro ao pensar na catástrofe que estava por vir. Fico feliz de ter contado com a ajuda do terapeuta. Estou convencido de que não conseguiríamos lidar com a situação sem ele. Ele começou nos tranquilizando de que, não importando o que acontecesse, eles seriam profundamente amados por ambos, e que seriam sempre nossa maior prioridade. Com palavras cuidadosas, ele nos ajudou a explicar que a mãe e eu não ficaríamos mais juntos como casal, mas que sempre seríamos os pais deles. O mais novo ficou perdido e confuso, mas o mais velho começou a chorar imediatamente ao ouvir isso. Nós o abraçamos e o tranquilizamos de que eles não seriam negligenciados. Durante uns 10 minutos, ele chorou e perguntou se isso significava que não viveríamos mais juntos.
que não teríamos mais férias em família e nem noites de jogos. Isso partiu meu coração. Eu gostaria de poder esquecer tudo e viver como uma família, mas isso era impossível. A única saída era aceitar a dura verdade e lidar com isso. O mais novo se juntou ao irmão e chorou também, dizendo que não queria viver separado de nós. Ele se equilibrava entre se agarrar aos meus braços e abraçar a mãe. Ele queria os dois. A Elisa soluçou mais ainda ao ver isso e implorou na frente deles: "Não podemos fazer isso, por favor, por eles, olhem para eles." O terapeuta a levou para fora e talvez tenha dado um pouco de juízo nela, para que ela não me vilanizasse na frente das crianças. Ela estava tentando insinuar que eu era o responsável por destruir a casa e me colocou como o vilão na frente deles. Eu peguei os dois no colo e garanti que seria diferente, mas que ainda faríamos todas aquelas coisas, só de uma maneira nova. Continuaríamos sendo uma família, só que não na mesma casa. O terapeuta nos orientou a reforçar que isso não era culpa deles, que como pais, nós os amávamos muito e que essa decisão não tinha a ver com eles e não mudava o quanto nos importávamos. Garantimos que eles teriam 2 casas e que ambos estaríamos envolvidos em suas vidas tanto quanto antes. Não foi nada fácil. Essa é a parte mais difícil do divórcio. Para quem é casado e tem filhos, eu tenho um pedido genuíno. Por favor, não estraguem isso pelos filhos. Não se entreguem a algo que seja um divisor de águas para o seu parceiro, porque as crianças sofrem muito. Não estou dizendo para ficarem em um casamento tóxico e quebrado. Peço para serem leais e honestos, para não colocarem a si mesmos e seus parceiros em uma posição onde o divórcio é a única opção. Depois da sessão, levei as crianças ao lugar favorito delas para tomar sorvete e tentei aliviar o clima, mas elas estavam mal-humoradas. Enquanto isso, eu havia preparado um lugar para mim e comecei a mover minhas coisas para lá. As crianças estavam tristes, mas eu as envolvi no empacotamento e na mudança para que não se sentissem afastadas. Não me mudei imediatamente, mas dei tempo para elas processarem a mudança. Elas sabem que podem ficar comigo sempre que quiserem. Esse novo lugar é a segunda casa delas. Apesar de tudo, o confronto final não foi fácil. As crianças desabaram quando eu deixei a última leva de coisas. Eles ligaram pedindo para eu buscá-los ou pedindo para eu ficar com eles. Eu cedi algumas vezes, mas depois estabeleci um limite. Eu não poderia mais ficar naquela casa. Já se passaram alguns meses, o período de espera terminou e o processo oficial começou. As crianças parecem estar melhor, houve menos momentos de choro. Já os recebi 2 vezes. O mais velho queria ficar a noite toda, mas o mais novo precisava da mãe. Então, eu os levei de volta à noite. Eles estão morando principalmente com a mãe na casa. Eu não quero que eles passem por muitas mudanças. Pelo menos, deveriam ficar na mesma casa para não sentirem que a vida deles virou de cabeça para baixo. Continuamos fazendo terapia, separadamente para as crianças e como família, para garantir que se sintam seguras e apoiadas. A Elisa, por outro lado, ainda mantém a esperança de uma reconciliação. Sempre que vou pegar ou deixar as crianças, ela tenta me induzir à culpa, dizendo que estou destruindo a casa e que as crianças ficaram sem dormir e ansiosas por causa do nosso divórcio. Ela também me manda vídeos sobre os problemas psicológicos que filhos de lares desfeitos desenvolvem. Eu a ignorei por um tempo e agi como se ela não existisse. Porém, quando isso ficou demais, eu disse a ela que mantinha a comunicação aberta por causa das crianças e que ela não deveria explorar isso. Somos copais, nada mais. Quanto mais rápido ela entender isso, melhor para ela. Uma noite, quando fui buscar as crianças, ela me pegou de surpresa. Ao invés das habituais alfinetadas passivo-agressivas, ela tentou uma tática diferente que me fez ferver. Ela ficou na porta com uma expressão arrogante e disse: "Você sabe que eu poderia brigar pela guarda total, né?" Eu a encarei e perguntei: "Você realmente quer jogar esse jogo?" Ela deu de ombros. "Estou só dizendo. Juízes favorecem as mães. Se eu disser que você está sendo errático, que você destruiu o casamento com seus problemas de confiança, eles vão acreditar em mim. Eu posso dizer que você me espionou, me perseguiu. Isso não é um bom visual, é?" Eu a avisei para parar. Ela sorriu e disse: "O quê? Achei que você estivesse só falando." Ela estava me testando, tentando ver se eu perderia a calma, se diria algo que ela pudesse usar contra mim depois. Mas eu não ia dar essa satisfação. Respirei fundo e disse: "Ouça, eu não quero tornar isso mais feio do que já está, mas se você acha que vou recuar porque está me ameaçando, está enganada. Eu tenho provas suficientes para mostrar o que você fez. E não acho que um juiz vá olhar com bons olhos uma mãe que passou o fim de semana transando com médicos em vez de estar com os filhos." Ela não teve resposta. Em vez disso, bateu a porta atrás de mim enquanto eu levava as crianças para o carro. O caminho para casa foi silencioso. O mais velho olhava pela janela,
perdido em seus pensamentos, enquanto o mais novo assobiava uma música baixinho para si mesmo. Quando chegamos ao meu apartamento, meu filho mais velho perguntou hesitante: "Pai, você e a mamãe vão tentar consertar as coisas como a mamãe diz?" Meu coração se partiu ao destruir a esperança dele, mas eu precisava ser sincero. Respondi: "Não, filho, não vamos. A mamãe está tentando aceitar isso, mas a verdade é que não podemos ficar juntos." Ele ficou em silêncio por um momento antes de acenar com a cabeça devagar. Tá, e foi isso, sem mais perguntas, sem mais insistência por uma esperança onde não havia. Ele estava aceitando, assim como eu fiz. A Elisa pode lutar o quanto quiser, mas a realidade está bem na frente de todos agora, e eu não estou olhando para trás. Alguns de vocês comentaram que eu sou fraco e que deveria simplesmente desaparecer da vida dela, mas eu gostaria de poder fazer isso, sumir no ar. Infelizmente não posso. Tenho 2 filhos pequenos e não posso abandoná-los. Não importa o quão difícil seja ver o rosto dela, eu tenho que fazer isso pelo bem dos meus filhos. O resto é minha decisão, e eu não tenho que me explicar para ninguém. Atualização 2. Atualização lateral 2. Eu consegui o que alguns de vocês pediram: vingança. Eu não queria, mas ela não me deixou escolha. E eu fiz com que ela pagasse por tudo. A conversa que mencionei no meu último post tocava na minha cabeça em loop. Eu não conseguia engolir que ela estava me ameaçando. Ela foi a culpada, sem pensar em nosso casamento. E mesmo agora, quando estamos nos divorciando, ela se recusa a assumir a responsabilidade. Em vez disso, ela se tornou maliciosa, manipulando a narrativa, se colocando como vítima e espalhando mentiras de que fui eu quem estava destruindo o casamento. Ela procurou meus amigos e familiares, alimentando-os com mentiras. Segundo ela, eu era um marido louco que espionava sua esposa inocente e decidiu se divorciar dela apenas por suspeitas. Ela distorceu a verdade de que eu desaprovava sua profissão, dizendo que eu era inseguro com o sucesso dela, como se eu tivesse acordado um dia e pensado: sabe de uma coisa? Vamos destruir minha família só por diversão. No começo, quando ouvi isso, ignorei. Não senti necessidade de me defender. Mas depois fui encurralado pela minha família e amigos que não sabiam o que realmente aconteceu. Os pais dela me acusaram de ser inseguro porque ela estava prosperando. Até meus pais me disseram que eu deveria ter enxergado as coisas com outros olhos e que as pessoas precisam ser educadas no ambiente de vendas, que eu deveria invadir a privacidade dela. Eu estava furioso. Ela interpretou tão bem a esposa indefesa e injustiçada que as pessoas começaram a duvidar de mim. Uma noite, fui buscar as crianças e meu filho mais velho nem quis me olhar. Ele estava frio e distante, o que era completamente fora de seu caráter. Quando perguntei suavemente o que estava acontecendo, ele, hesitante, murmurou: "Mamãe disse que você não a ama mais. Ela disse que você está fazendo a gente ir embora dela porque está bravo com o trabalho dela." Senti meu sangue ferver. Essa mulher agora estava envenenando a mente dos meus filhos. Esse foi o momento em que decidi que não deixaria ela sair impune. Recolhi todas as provas, vídeos e fotos no meu drive e compartilhei o link com todos a quem ela tinha mentido, sem mais explicações. Eu não tentei me justificar. Deixei as evidências falarem por si mesmas. Ela estava indo de mãos dadas com eles até um hotel, o médico passando a mão na bunda dela, beijando-a, tocando-a de maneira inadequada em público, e ela acariciava os braços e as coxas deles. Se ela estava tão à vontade sendo assim na frente dos outros, só se podia imaginar o que fazia atrás das portas fechadas. Sua máscara caiu instantaneamente. Os pais dela ficaram em silêncio, apenas com um pedido de desculpas do pai dela. Meus pais também pediram desculpas por não estarem ao meu lado. Foi satisfatório de certa forma, mas também exaustivo. Porque por que eu precisei provar isso em primeiro lugar? Por que as pessoas assumiram o pior sobre mim sem sequer considerar que ela poderia ser a culpada? Não parou por aí. Quando todos se afastaram dela, ela tentou subornar e manipular as crianças usando o dinheiro que ganhava com os médicos de barrigão. Ouvi uma conversa entre meus filhos enquanto brincavam. Meu filho mais novo perguntou: "Você acha que a mamãe vai comprar um PlayStation novo para a gente?" O mais velho respondeu: "Sim, ela disse que vai comprar. E também um helicóptero remoto voador e uma bicicleta nova. Ela vai receber uma promoção em breve, e aí vamos ter mais dinheiro. Ela também vai nos levar para a Disneyland e em um cruzeiro." Eles ficaram empolgados e riram. Então, o mais velho pediu para o irmão se calar. "Papai não pode ouvir isso. Ele não pode ir com a gente." Então, o mais novo sussurrou empolgado: "Mamãe é a melhor. Tomara que o papai ganhasse tanto quanto a mamãe. A diversão seria o dobro." Fiquei tão amargurado, não com inveja do sucesso dela, mas com raiva do que ela estava fazendo com as crianças, insinuando que eu ganhava menos que ela. Ela destruiu a família por causa do trabalho,
E agora estava manipulando os meus filhos, fazendo-os acreditar que eu não poderia lhes dar uma vida boa como ela dava. Eu não ia deixar isso acontecer. Ela não merecia isso, depois de tudo o que fez. Então, eu enviei as evidências para o departamento de recursos humanos dela. Obviamente, nenhuma empresa quer que seu funcionário durma com os clientes. Pelo menos não espera que isso seja pego e exposto. A empresa não gostou nada e a demitiu. Ela não tem ideia de que fui eu quem vazou tudo. Aparentemente, os colegas dela também estavam com inveja pela promoção imerecida dela. E Elisa achou que alguém da equipe dela vazou as informações sobre como ela estava trazendo vendas para a empresa. Foi antiético. As crianças ficaram desanimadas quando a mãe não conseguiu cumprir todas as promessas que fez. De fato, ela não pode. Ela quebrou seus votos de casamento. Me digam mais. Sim, sei que alguns de vocês podem dizer que eu fui longe demais, que eu deveria ter deixado ela lidar com as consequências dela mesma. Mas por que ela deveria seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Por que ela deveria continuar subindo na escada do sucesso e usar o dinheiro ilícito contra mim? Atualmente, ela voltou para o seu trabalho de vendas de cosméticos. E não acho que ela goste de ficar longe de uma comissão tão grande. Quanto às crianças, sei que muitos sugeriram que eu lutasse pela guarda total. E acreditem, eu pensei nisso, mas não acho que seja o melhor para elas. Elas parecem estar bem com o arranjo atual. Elas ainda têm sua casa e suas rotinas. E eu não quero fazer com que sofram mais do que já sofreram. Se algum dia expressarem que querem morar comigo permanentemente, eu lutarei por elas sem hesitar, mas não vou arrancá-las da pouca alegria que ainda têm só para punir a mãe delas. Eu ainda estou fazendo terapia com elas. Ainda estamos nos ajustando e vai levar um bom tempo até que eu possa dizer que eu e as crianças estamos bem.